Porque o Brasil é um país muito rico de recursos, mas ainda é um país pobre. E é pobre exatamente por isso. Quando você descobre o petróleo, você dá um monopólio para extrair o petróleo. Ora, daqui a 10, 15, 20 anos, já pode a energia elétrica ter dominado toda a indústria automobilística, tem eólica, tem nuclear, tem elétrica, ninguém mais usa o petróleo. Você teve a oportunidade de tirar $1 trilhão do chão, transformar isso em educação e riqueza para o povo brasileiro, você jogou isso fora, porque sentou em cima do monopólio, que não consegue extrair isso do chão. Ora, é muito melhor você deixar entrarem mais competidores, perfurarem, tirarem o petróleo, vamos cobrar o royalty, vamos cobrar o imposto de renda, vamos cobrar isso tudo, mas vamos transformar o petróleo em educação, vamos transformar o petróleo em saneamento. Nós precisamos fazer isso antes que o petróleo volte a ser o que foi, apenas um fóssil. A indústria está se movendo nessa direção, em altíssima velocidade. As inovações tecnológicas vão tornar o petróleo obsoleto, daqui a 10, 15, 20 anos, obsoleto. Já há vários países na Europa que já estão com a programação toda, só pode ter 30%, dentro de 5, 10 anos, só pode ter circulação de no máximo 30%, 40% em carros movidos por energia de combustível fóssil. Então, está indo todo mundo para fontes alternativas. O mundo vai ficar uma matriz de energia limpa. E o Brasil não está conseguindo extrair isso. Por que não sabe? Agora, no Brasil, todo mundo sabe por quê. É um símbolo de atraso do ponto de vista de uma federação realmente efetiva. Que diabo é esse? Um governador, prefeito, deputado tem que estar correndo atrás de um superministro para arrumar um dinheirinho para a saúde. Isso não existe. O dinheiro da saúde tem que descer. E esse é o Pacto Federativo e essa é a agenda que os senhores têm pela frente. Então, aprovou a Previdência, no dia seguinte entra na Câmara de Deputados, começa a tributária, e no Senado devia entrar o Pacto Federativo. O Pacto Federativo rediscute a vinculação, a obrigação, o dinheiro carimbado. E não é só o dinheiro carimbado no orçamento da União, é também o dinheiro carimbado nos fundos. São 280 fundos, junto um lobby de 3 ou 4 piratas privados, vem a Brasília, consegue carimbar um fundo qualquer em benefício próprio. Os piratas já morreram, o negócio já acabou, o estaleiro já quebrou, já acabou tudo, e o dinheiro continua carimbado lá, 20 bilhões parados, sem execução orçamentária. Dinheiro que podia estar à disposição do povo. Podia estar numa ambulância, podia estar num grupo escolar, podia estar na segurança pública, e está numa creche, e está carimbado num fundo que foi criado, que os caras que criaram já se locupletaram, foram embora e até esqueceram onde é que pegaram o dinheiro. E o dinheiro está lá, carimbado. Então, isso é que é uma discussão para um parlamento decidir como é que é alocado o dinheiro público, para onde vão os recursos. E o fortalecimento da República Federativa do Brasil. Mais Brasil e menos Brasília. Brasília é o cérebro, é onde se pensa o país. Está lá o Congresso, está lá o Banco Central, está lá a Suprema Corte. Mas não estão lá os ministros carregando 100 bilhões para cada um andando para o lado, enquanto isso faltando dinheiro na base. Esse dinheiro tem que descer para a base. Então, isso é uma discussão interessante. E nós temos propostas também. Não vamos destruir o que existe. Aliás, nosso cuidado é nisso em tudo. Em tudo. Nós não queremos destruir o que existe, nós queremos criar um futuro melhor. Então, se o que existe hoje é 70% do dinheiro está aqui em cima e só 30% lá embaixo, vamos pegar o pré-sal, que vai sair agora, e vamos carimbar ao contrário. 70% vai para estados e municípios e 30% só para a União. Então, o futuro será diferente. As verbas vão exatamente para a saúde, para a educação, para saneamento, onde o povo está. Sem precisar vir para Brasília para sofrer influência política, para sofrer desvio. Não que Brasília desvie, mas o processo político, o atrito, a perda. O dinheiro chega aqui, vira uma diretoria, sai para outra diretoria, depois volta para o Estado, até chegar no pobre já derreteu 70%. O dinheiro tem que ir na veia direto, e esse foi uma das razões do sucesso, por exemplo, do Bolsa Família, que o dinheiro entrou na veia, direto. Foi relativamente pouco, foram 10 bilhões, e ganhou 4 eleições seguidas, com um pouquinho de dinheiro.
Então, eu acho que isso é um sinal de que o dinheiro está sendo mal alocado, quando ele vem para cá e fica girando, em vez de descer direto para onde o povo está. Então, esse pacto federativo, essa reconfiguração do pacto federativo, na nossa opinião, é uma coisa urgente, terá que ser feita. Nós estamos trabalhando também em duas dimensões. A primeira dimensão, enquanto não aprovamos uma reforma fiscal potente como essa, de 1 trilhão da Previdência, enquanto você não tiver isso, até os pequenos estímulos que você queira dar na economia são perversos. Isso aconteceu no governo passado, por exemplo, que acabou sofrendo no governo que sofreu o impeachment, exatamente porque soltaram os recursos, baixaram os juros, deram estímulos artificiais. Como os fundamentos estavam frágeis, a coisa pegou fogo, a inflação foi embora, o desemprego aumentou. Então você não pode fazer esses movimentos sem os fundamentos corrigidos. Na hora que você aprova os fundamentos, você tem a garantia de 10, 15 anos pela frente, você pode começar a soltar estímulos. Você pode mexer no PIS/PASEP, no setor privado, e você pode fazer o PEF, que é o Plano de Equilíbrio Financeiro, que eu chamo também de Plano Mansueto, que é justamente sem distinção de oposição ou de situação, sem distinção. Quem quiser fazer as reformas, passa lá no Valderi, passa lá no Mansueto e o dinheiro está lá. Então, justamente como os governadores chegaram e já pegaram o Estado quebrado, já pegaram a prefeitura quebrada, os prefeitos também, os prefeitos estão há mais tempo até, mas os governadores particularmente pegaram o Estado quebrado. Se eles se dispõem a fazer mudanças, em vez de ele sair com um tanque vazio e daqui a 4 anos ele entrega com o tanque cheio, nós botamos o tanque dele cheio agora, e ele entrega com meio tanque lá na frente, para ele poder fazer um governo razoável. Agora, ele tem que se comprometer com os ajustes que todo mundo está fazendo. Quer dizer, não pode o Brasil todo fazendo ajustes e aí os governadores ou prefeitos acham que vão sair dando aumento para funcionalismo público. Não pode. O mais urgente é saúde, é educação. O urgente não é o aumento dos recursos para a própria máquina consumir, é justamente o atendimento da população. Então, nós temos essas duas dimensões muito claras para nós. Primeiro, uma ajuda daqui até os próximos 1, 2, 3 anos, que é o Plano Mansueto. É uma ajuda de 1, 2, 3 anos para quem quiser fazer o ajuste. Agora, o futuro é muito mais importante, que é o dinheiro do pré-sal. É a descentralização. Essa é a essência do Pacto Federativo. Esse dinheiro do pré-sal, aí nós estamos falando de 20 a 30 anos e estamos falando de entre 500 bilhões de dólares é o mínimo das reservas estimados. Então, nós estamos falando aí de 2 trilhões de reais nos próximos 20 anos. Isso é o mínimo das reservas. Podendo chegar a 800, 900 bilhões, quase 1 trilhão de dólares. Isso vai sair do chão se nós permitirmos. Porque o Brasil é um país muito rico de recursos, mas ainda é um país pobre. E é pobre exatamente por isso. Quando você descobre o petróleo, você dá um monopólio para extrair o petróleo. Ora, daqui a 10, 15, 20 anos, já pode a energia elétrica ter dominado toda a indústria automobilística, tem eólica, tem nuclear, tem elétrica, ninguém mais usa o petróleo. Você teve a oportunidade de tirar 1 trilhão de dólares do chão, transformar isso em educação e riqueza para o povo brasileiro, você jogou isso fora, porque sentou em cima do monopólio, que não consegue extrair isso do chão. Ora, é muito melhor você deixar entrarem mais competidores, perfurarem, tirarem o petróleo, vamos cobrar o royalty, vamos cobrar o imposto de renda, vamos cobrar isso tudo, mas vamos transformar o petróleo em educação, vamos transformar o petróleo em saneamento. Nós precisamos fazer isso antes que o petróleo volte a ser o que foi, apenas um fóssil. A indústria está se movendo nessa direção, em altíssima velocidade. As inovações tecnológicas vão tornar o petróleo obsoleto, daqui a 10, 15, 20 anos, obsoleto. Já há vários países na Europa que já estão com a programação toda, só pode ter 30%, dentro de 5, 10 anos, só pode ter circulação de no máximo 30%, 40% em carros movidos por energia de combustível fóssil. Então, está indo todo mundo para fontes alternativas. O mundo vai ficar uma matriz de energia limpa.
E o Brasil não está conseguindo extrair isso. Vocês estão vendo agora, está acontecendo agora. Nós estamos conversando aqui, houve uma competição de 81 grupos, caiu para 20, caiu para 8, caiu para 3, um ofereceu 8 bilhões de dólares, 8,2, outro 8,4, outro 8,6 bilhões, um ganhou, na hora que ganhou, teve um questionamento na justiça. Aí, a compra da Braskem por um grupo holandês lá atrás, o grupo já desistiu e nós estamos aí na iminência de novo de ter uma visão. O mundo olha para nós um pouco como a 8ª economia do mundo, uma 109ª. É a 8ª economia do mundo, mas é o 109º ambiente de negócio, ou seja, é uma cultura hostil a negócios. Ora, se nós somos uma cultura hostil a negócios, hostil a investimentos e hostil a empregos, não vai ter negócio, nem investimento, nem emprego, nem crescimento. Aí todo mundo, de repente, pô, a economia não está crescendo, o senhor está surpreendido com isso, está surpreso? De forma alguma. Esse é o esperado. O esperado é não crescer. Se nós fizermos alguma coisa, talvez cresça. O esperado hoje, qual é? Se não fizermos as reformas. Daí o nosso diagnóstico, que a economia brasileira estagnou e nós precisamos dessas reformas para tirá-la da estagnação. A economia brasileira está estagnada e nós temos que tirá-la da estagnação. Então, esse pacto federativo, eu diria, então, reforma da Previdência, logo depois a tributária prosseguindo, se aprofundando na Câmara, e o pacto federativo indo para o Senado. É como eu vislumbro. Quem decide são os políticos. Pode ser que o meu presidente, pode ser que o coordenador político, Casa Civil, diga, não, não é isso, é aquilo. O presidente da Câmara diga, não, é mais importante ir por aqui, é por ali. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não, isso aqui não tem espaço, preferimos ir por ali. A nossa função é prover essas alternativas. E a função do Congresso é decidir por que caminho nós vamos. Então, a nossa ideia, imediatamente após a reforma da Previdência convencional, é lançar uma reforma, começar a conversar, trazer aqui propostas de um sistema novo para acumulação de poupança, trazer uma reforma tributária e entrar pelo Senado com um pacto federativo. Isso, se me perguntar hoje, a minha melhor informação me sugere esse o ser o caminho. Ao mesmo tempo, soltar alguns estímulos de curto prazo, como, por exemplo, liberação de contas PIS/PASEP, como, por exemplo, o plano de equilíbrio fiscal do Mansueto, coisas que permitam a economia se revigorar, estados e municípios começarem a se reabastecer e o setor privado começar a se mover também para ver se o país começa a andar, porque o país está abatido no chão, o país caiu, e nós precisamos agora começar a botá-lo para andar. Então, ao mesmo tempo, nós estamos também andando do ponto de vista é importante saberem que há progressos também no fronte externo. Logo que entramos, começamos a conversar com a Argentina, porque nós estamos num Mercosul que não funcionou nem para a Argentina, nem para o Brasil, nem para nenhum dos integrantes. Todo mundo ficou para trás. Todo mundo está no Mercosul, foi ficando para trás. O comércio não cresceu, o crescimento continua baixo, tem uma crise na Argentina, tem uma crise aqui também. Então, nós começamos imediatamente conversas com o governo da Argentina, dizendo, olha, nós precisamos nos movimentar. E conversamos também com a União Europeia. Os senhores viram que nós fomos também aos Estados Unidos. Isso foi mais noticiado, porque o Trump é notícia, os Estados Unidos são sempre mais notícia, mas o fato é que nós tivemos muito mais vezes conversando com argentinos e estamos conversando com os europeus do que só uma viagem para conversar com os americanos. E nós estamos conseguindo progredir também nessa dimensão. E nós estamos conseguindo também progredir nessa dimensão, porque nós estamos... Possivelmente há 3, 4 semanas é possível. Eu não gosto de falar coisas que podem também ter uma probabilidade, sei lá, 10% ou 20% de não acontecer, 70%, 80% aí, de repente, de acontecer, que é fazermos finalmente um acordo com os argentinos. Nós estamos há 10 anos negociando e não conseguimos fazer o acordo. E com os europeus nós estamos há 20 anos conversando e não fechamos um acordo.
é possível que consigamos isso. Então, na parte externa, nós podemos estar entrando para a OECD, quer dizer, isso não é rápido, isso é coisa de 2 anos, 2 anos. Já fazer o acordo comercial com a União Europeia é coisa mais rápida, porque já está andando há 20 anos. Então, nós, quando entramos, falamos, olha, nós não queremos ficar conversando. Ou nós fechamos o acordo, ou nós paramos a conversa. Não adianta ficar conversando 20 anos com alguém. Alguém conversa 20 anos com você e não faz nada, não quer fazer negócio. Então, nós fomos relativamente duros, tanto com a Argentina quanto com a União Europeia, dizendo, olha, se vocês querem negócio, nós vamos conversar 2, 3 meses. Quem conversa 20 anos e não fecha nada, é porque não está afim de conversar, nós não vamos perder muito tempo. Então, nós tivemos uma postura, mas fizemos a mesma coisa com os americanos. Queremos fazer a OECD, queremos apoio para entrar na OECD. Não queremos ficar aqui trocando só conversinha, eu te mando etanol, você recebe meu açúcar, tudo bem, isso aí nós conversamos, mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos mais do que isso. Nós queremos realmente, o Brasil precisa começar sua modernização. E essas conversas também estão progredindo. E nós tivemos uma postura dura sempre. Não tem uma conversa... A conversa é dura. É uma conversa dura porque nós sabemos que está tendo uma guerra mundial por empregos. Só que nós estamos na contramão. Eles estavam crescendo 20 anos, o comércio internacional crescendo 20 anos, eles começaram a brigar agora. Nós estamos fora da briga, nós estamos chegando agora. Eles é que estão brigando, nós estamos fazendo negócio com quem queira fazer negócio. Então, o americano quer que a gente brigue com os chineses, nós não vamos brigar com os chineses querem que a gente brigue com eles, não. Nós vamos... O Brasil é uma nação aberta culturalmente e vamos negociar com todos. Então, estamos avançando nessa dimensão também. Outra coisa que nós estamos fazendo é na dimensão do setor público também. Que é justamente o seguinte... Conversar com os prefeitos, conversar com os governadores ou conversar com o governo federal, com a União, todos vão dizer que houve um crescimento muito acelerado de mão de obra, muitas contratações, os exemplos são inúmeros. Qualquer lugar que você fosse, chegar no Ministério da Educação, Ministério da Economia, Ministério do Trabalho, INSS, onde você chegar, tem sempre uma máquina que cresceu aceleradamente nos últimos anos. Houve um excesso de contratações, os salários subiram ferozmente, resultado está todo mundo financeiramente quebrado, todo mundo travado. Então, o que nós fizemos para proteger a mão de obra que está lá, que nós fizemos o seguinte, vamos desacelerar essas contratações agora, vamos ficar sem contratar um tempo e vamos informatizar. 40% da população, 40% dos funcionários públicos deve se aposentar nos próximos 5 anos, 4, 5 anos. É muita gente. Então, você não precisa demitir, não precisa fazer nada. Basta você desacelerar as entradas, que vai acontecer naturalmente, esse excesso vai embora, sem custo, sem briga, sem demissão, sem precisar declarar, vamos desaparelhar as máquinas públicas, não precisa fazer nada disso, só fica quieto um pouquinho e daqui a pouco a coisa desincha um pouco, segura um pouco, né? Quem aparelhou pode até ficar feliz, porque quem entrou vai ficar mais tempo, nós não vamos perseguir ninguém, não existe essa sensação, a sensação é de que nós temos que equacionar as finanças públicas. Então você para de admitir, em vez de admitir militantes nossos agora, os próximos 2, 3 anos, é o contrário. Não tem admissões durante um certo tempo, nós temos que pensar no país, nós não vamos admitir durante um certo tempo e vamos deixar a máquina ficar mais eficiente através de digitalização. Então, estamos fazendo, são várias reformas. Você precisava de 2 meses para abrir uma empresa no Brasil. Agora, você tinha que passear em 6 órgãos públicos, pedir licença, alvará. Agora é o contrário, você abre primeiro e depois você comunica um dos 6. E eles que se comunicam entre si. Então, nós estamos tornando a vida mais rápida para abrir empresa, estamos simplificando, criamos uma empresa simples de crédito, que na verdade, é uma competição com o sistema bancário, porque qualquer comunidade tem sempre uma pessoa que conhece todos os vizinhos, se ele quiser emprestar, deixa ele emprestar. O banco está emprestando a 100%, 200%, o vizinho quer emprestar 30% ao ano, 20% ao ano, está ótimo, ganha todo mundo. Então, nós estamos simplificando, fizemos uma lei de liberdade econômica, dando um choque de competitividade, e vamos lançar vários programas para treinamento específico de mão de obra, simplifica, os índices, temos também, estamos acompanhando todos os índices de competitividade
que os países da OECD seguem, e nós estamos lá embaixo, nós estamos em 100º lugar. O Brasil está muito atrás, o Brasil parou no tempo, não tem produtividade, a economia está parada. Então nós estamos seguindo esses indicadores todos e atuando exatamente para sermos medidos por esses índices, e achamos que em 4 anos vamos sair do 109º, 110º lugar como ambiente de negócio, vamos ficar entre os 50 primeiros, o que é muito bom para o Brasil. Em 4 anos, você conseguir sair de 109º para 50º, já está bom. Já é um governo que pelo menos mostrou que é favorável à criação de emprego. Então, a ideia toda, a palavra de ordem daqui para frente é geração de emprego e renda. Nós vamos ter que gerar emprego e renda. Todos esses mecanismos, quer dizer, a abertura gradual de economia. A abertura é muito gradual. Você não pode abrir rápido, porque você não simplificou os impostos, não reduziu as alíquotas. Como é que você vai abrir a economia de repente? Fustigar a indústria brasileira? Não queremos isso. Mas, ao mesmo tempo, temos que dar um sinal. Então, nós já temos, inclusive, a forma como vai ser a abertura. Você abre... Se tiver que baixar, para entrar na OECD, como nós vamos ter que entrar, você tem que sair de uma tarifa média de 14% e descer para 4%. Em vez de fazer isso linearmente, 2,5%, 2,5%, 2,5%, 2,5%, a gente faz só 1% no primeiro ano, faz o dobro no segundo ano, 2%, faz o triplo no terceiro ano, 3%, e no último ano você abre os últimos 4%. Isso aí, então, é uma abertura bem gradual, dá tempo de você simplificar os impostos e dá tempo do setor produtivo brasileiro ir se adaptando a essa abertura. Então, a nossa convicção é de que essas aberturas, essas medidas, a simplificação de impostos, redução e simplificação de impostos, a mudança de marcos regulatórios. Nós estamos também fazendo a simplificação de marcos regulatórios. Vocês devem ter visto, por exemplo, que a cessão onerosa, que estava parando há 5 anos, isso é petróleo, no fundo do chão, que podia ter saído. Não saiu por falta de entendimento entre o Ministério da Fazenda, a Petrobras e o Ministério de Minas e Energia. Em 2, 3 meses, nós chegamos a um acordo final, fechamos o acordo entre nós. Agora, a Câmara está pedindo também, e é natural, que vá uma parcela para estados e municípios, estamos conversando sobre isso e já estamos chegando a um acordo. Então, algo que ficou parado 4, 5 anos, que é justamente essa extração de recursos, e aí já deve haver um leilão no final do ano. Final do ano já deve haver um leilão que vai nos ajudar muito. Desde a campanha eleitoral eu disse, olha, no primeiro ano, como as reformas não entraram ainda, não conseguimos ainda fazer nenhuma reforma, a primeira e mais importante está aqui para os senhores decidirem, nós vamos precisar da cessão onerosa. A cessão onerosa vai nos ajudar a fechar o buraco. Agora, vamos também despedalar bancos públicos sem atingir os créditos para pequeno e médio. Então, nós vamos pegar o seguinte, pega o FI, FGTS, que ia para o Odebrecht, ele não vai para o Odebrecht, a gente encolhe a caixa. Pega o BNDE, que dava o dinheiro para o Joesley, ele não vai para o Joesley, ele encolhe. Agora, para pequeno e médio, para microcrédito, tenha vontade. Esse vai expandir. Como o outro era muito maior, você encolhe, de novo, igualzinho à Previdência. Vamos encolher os favorecidos, vamos desmontar a máquina de transferência de renda perversa, vamos cortar o gato gordo. E aí dá dinheiro, dá para os pequenininhos, não precisa sacrificar o pequenininho. Então, essa é a mesma filosofia que nós estamos seguindo em tudo. E essas são as reformas que nós estamos pensando em lançar. As privatizações, foi um compromisso nosso também de campanha, nós vamos acelerar privatizações. Não faz sentido, do nosso ponto de vista, você ter uma empresa que não investe, virou um foco de corrupção e não está fazendo a sua função principal. Então, está dando um prejuízo para o país. E tem vários casos, tem a Valec, tem Trembala, tem empresa até que é importante, está há muitos anos, que é um Correios, por exemplo. Na verdade é o seguinte, quebraram o Correios e quebraram a Postales. Então hoje o próprio funcionário, o próprio carteiro, tem 100 mil carteiros que não sabem se vão receber sua aposentadoria, porque quebraram o Postales. Agora, se você fizer uma privatização e arrecadar recursos suficientes, você garante a aposentadoria também do carteiro. Quebrar a empresa, mas nós não podemos deixar o pessoal sem defesa. Apesar deles terem um compromisso, eles deviam ter defendido sua própria aposentadoria, seus próprios recursos. A população deu dinheiro para eles e falou, tome conta disso para nós. O dinheiro sumiu, ainda quebraram a aposentadoria deles.
Então, isso tudo nós estamos atacando. Estamos fazendo uma fusão da SUSEP com a Previc, vamos criar uma super agência de regulação para aumentar esse tipo de fiscalização. Então, são coisas, tem coisas que não são constitucionais, a gente não precisa trazer aqui, mas nós estamos fazendo. Então, tem uma mulher que vai ser a presidente dessa fusão de Previc com SUSEP, que é uma agência de regulação. Então, em resumo, a Previdência é um passo inicial. Imediatamente após vem o Pacto Federativo, que eu acho que é um tema extraordinário para a classe política. É uma oportunidade da classe política, perante a opinião pública, assumir o protagonismo. Em vez de ficar na defesa, sob acusações, etc., ela dá um passo à frente e assume o protagonismo. E vamos discutir os orçamentos públicos no Brasil, inclusive os fundos que estão carimbados. Isso é um programa para um ano e 3 meses aí para a eleição. Isso é bom para a oposição, é bom para a situação, é bom para todo mundo. Toda a classe política dizendo, olha, eu quero o dinheiro onde o povo está, eu quero trazer os recursos, eu quero descentralizar. Isso é uma boa bandeira para uma classe política assumir o protagonismo. Porque hoje esse dinheiro ou está carimbado ou está na mão de ministros, quando devia, na verdade, estar descentralizado. Então, nós vamos fazer o Pacto Federativo, reforma da Previdência, imediatamente após tributária, Pacto Federativo, acelerar as privatizações, abertura da economia, descentralização. E esses acordos já vão ser anunciados, esses acordos, possivelmente acordo com a Argentina, acordo com a União Europeia, isso tudo já vai sendo anunciado agora. Agora, não tem nenhuma invenção. As ferramentas estão todas aí, não tem nenhuma grande invenção e nós podemos usar esses diversos mecanismos. Tem vários mecanismos úteis aí para transferência de renda e para acelerar o crescimento. Quem vai dar o timing disso é a própria classe política, à medida que as reformas vão entrando. Se fizermos essas reformas, a fiscal e tributária, a previdência e a tributária, nos dá horizonte de 10, 15, 20 anos. Dívida ativa é a mesma coisa, tem dívida de 1 trilhão do lado e tem isenções de 300 bilhões do lado. Isso é sinal que o imposto está fora do lugar. Quando o imposto é muito alto, quem tem lobby consegue 300 bilhões de desoneração. E quem não tem lobby, mas tem dinheiro, entra na justiça. Então fica 1 tri de contencioso que a gente não recebe nunca e mais 300 bi de desoneração do outro lado. Então nós precisamos da reforma tributária para tirar esses dois excessos. Nós vamos reduzir as desonerações de um lado e, de outro lado, nós estamos indo atrás da dívida ativa também do lado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tem um programa forte de recuperação de dívida lá também.